Saudações, caríssimos! É com muita alegria que o Grupo de Estudos Bíblicos Católico Teófilos acolhe e agradece a presença de cada um de vocês que aceitaram bem rezar esta novena de preparação para a festa de São Jerônimo, o Dia da Bíblia. Neste terceiro dia, iniciamos a nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meditando sobre a afirmação: alimentamo-nos da carne de Cristo, não somente na Eucaristia, mas também na leitura das Escrituras. Oremos. Deus, princípio e fim de todas as coisas, que vos revelastes aos homens através dos séculos, pela Sagrada Escritura, e que levastes vosso servo São Jerônimo a dedicar sua vida ao estudo e à meditação da vossa palavra, dai-nos a graça de compreendê-la pela frequente leitura das Divinas Escrituras e ainda concedei-nos, se for de vossa santíssima vontade, a graça que vos pedimos nesta novena. Amém. Deus graciosamente providenciou que tudo o que ele havia revelado para a salvação dos homens permanecesse intacto para sempre e fosse transmitido a todas as gerações. Por isso, Cristo Senhor, em quem se consuma a revelação total do Deus Supremo, ordenou aos apóstolos que pregassem o Evangelho a todos os homens, comunicando-lhes os dons divinos. Este Evangelho, prometido antes pelos profetas, ele o completou e promulgou com sua própria boca, como fonte de toda a verdade salvadora e ordenação de costumes. Isto foi cumprido fielmente, tanto pelos apóstolos, que na pregação oral comunicaram com exemplos e instituições o que haviam recebido pela palavra, pelo convívio e pelas obras de Cristo, ou aprendido por inspirações do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e homens apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito, escreveram a mensagem da salvação. Mas, para que o Evangelho se conservasse sempre intacto e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de ensinar. Por conseguinte, esta sagrada tradição e a Sagrada Escritura de ambos os testamentos são como um espelho no qual a Igreja peregrina na terra contempla Deus, de quem recebe tudo, até que a palavra seja concedida face a face tal como ele é. Assim, a pregação apostólica, que é exposta de maneira especial nos livros inspirados, deve ser preservada até o fim dos tempos por uma sucessão contínua. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que aprenderam, seja por palavras ou por escrito, e a continuarem a lutar pela fé que lhes foi dada de uma vez por todas. Ora, o que os apóstolos ensinaram contém tudo o que é necessário para que o povo de Deus viva santamente e aumente a sua fé. Assim, a Igreja, na sua doutrina, na sua vida e no seu culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela acredita. Esta tradição, que deriva dos apóstolos, progride na Igreja com a ajuda do Espírito Santo, porque cresce na compreensão das coisas e das palavras transmitidas, quer através da contemplação e estudo dos crentes que as meditam em seus corações, quer pela percepção íntima que experimentam das coisas espirituais, quer pelo anúncio daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade. Ou seja, a Igreja, ao longo dos séculos, tende constantemente à plenitude da verdade divina, até que nela se cumpram as palavras de Deus. Os ensinamentos dos Santos Padres testemunham a presença viva desta tradição, cujos tesouros são comunicados à prática e à vida da Igreja, crente e orante. Através desta tradição, a Igreja conhece todo o cânon dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura torna-se nela mais conhecida e opera incessantemente. E assim, Deus, que falou em outro tempo, fala sem interrupção com a esposa de seu amado Filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz do Evangelho ressoa viva na Igreja, e por ela no mundo, conduz os crentes a toda a verdade
e faz neles habitar abundantemente a palavra de Cristo. Continuando estas reflexões, nessas comemorações aí do Concílio Vaticano II, agora nesta Constituição Dogmática Dei Verbum, como fruto do Concílio Vaticano II, que vem nos tratar, nessa parte que nos cabe, sobre a transmissão da revelação divina. Quer dizer, que precisa ser continuada. Quer dizer, Deus se revelou. E o ponto mais alto, ou a consumação da revelação de Deus, ela se deu em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a salvação de todos. Quer dizer, em Cristo se consumou a revelação. E os apóstolos é que continuaram essa transmissão. Para que essa transmissão continuasse, Cristo então escolheu os apóstolos para isso. Edificou a igreja para isso, para que continuasse a transmissão fiel, conforme o próprio Cristo ensinou, através dos apóstolos, da sucessão apostólica, na igreja. Quer dizer, e os apóstolos, eles viveram fielmente os ensinamentos de Jesus. Palavras, ações, orações de Jesus, tudo isso os discípulos creram. E então, eles transmitiram isso. E é exatamente em tudo o que os discípulos, apóstolos, creram e viveram, é que a igreja crê e vive e transmite como missão deixada pelo próprio Jesus. Quer dizer, então aqui nós temos a tradição apostólica. Os apóstolos, para que esta missão continuasse de transmissão das verdades reveladas, nos deixaram os bispos como seus sucessores. E aqui nós temos, então, também como fonte da revelação divina, o Sagrado Magistério. Então, na questão da tradição e das Sagradas Escrituras, a Igreja contempla continuamente o próprio Deus. Até quando vai isso? Até o fim dos tempos. Até a consumação dos tempos. Até o fim dos tempos, a Igreja tem a missão de transmitir as verdades reveladas. E como que a Igreja transmite isso? Na sua vida e no culto. Aqui está, a Igreja transmite as verdades reveladas. E é claro, a Igreja é formada por homens, mas para que esta fidelidade na transmissão das verdades reveladas acontecesse, só é possível sob o impulso do Espírito Santo. Isso é indiscutível. Sem o impulso do Espírito Santo, nós perderíamos a fidelidade na vivência e na transmissão das verdades reveladas pelos próprios Jesus, a princípio na tradição apostólica. E os santos padres, em suas afirmações, eles testemunham essa tradição, como um bem, como uma riqueza que se transfere para a própria vida da igreja. E da vida da igreja, claro, para a vida dos seus membros, que é o povo de Deus. Inclusive, nessa perspectiva, nesse contexto da tradição, é que nasce, surge, é estruturado o cânon bíblico que nós temos hoje. Quer dizer, aqui está o erro, inclusive, dos protestantes. Quer dizer, a Bíblia, tal como a temos hoje, ela nasceu dentro da igreja. No contexto principalmente do Novo Testamento e no cânon, na formação dos livros sagrados, na estrutura que nós temos hoje. Nasceu dentro da igreja, através também da tradição. Quer dizer, então aí a Bíblia, já escrita, já estruturada como a temos hoje, se tornou como guia da vida dos crentes, da vida do povo de Deus. Então, meus irmãos, o Sagrado Concílio quer nos dizer justamente isso nesse contexto. Não tem como separar a Sagrada Tradição da Sagrada Escritura. Na Sagrada Tradição e nas Sagradas Escrituras, a Igreja caminha continuamente para a plenitude da verdade divina. E é assim, então, que se realiza, que acontece a palavra e a vontade de Deus. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Para finalizar, rezaremos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória e uma Salve Rainha, na língua tão amada por São Jerônimo, o latim, a língua
que é a língua oficial da nossa igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evem, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valem. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O piam, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, udigni efficiamur promissionibus Christi. Amen. São Jerônimo, estudioso, tradutor, exegeta, profundo conhecedor e apaixonado divulgador da Sagrada Escritura, rogai por nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Jerônimo, venha sobre todos aqueles que estão participando desta novena e todos aqueles que começam a terceira turma da leitura e estudo bíblico com o Grupo Teófilos, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.